Abordando um pouco mais a questão do MBL. Em 2015, o MBL cresceu com o apoio de jovens mobilizados nas redes, né? 10 anos depois, agora, em 2025, esse apoio ainda se mantém? E como engajar o jovem hoje, que demonstra esse interesse pela política? Olha, a ideia do desinteresse pela política entre os jovens, ela pode ser bem relativizada. Eu teve agora no Nepal uma derrubada de um governo tocado pela geração Z, tá todo mundo comentando sobre isso. Na Europa, a boa parte dos protestos anti-imigração vem sendo tocados pela geração Z. Morreu hoje o Charlie Kirk, que é um símbolo do ativismo político dentro da geração Z nos Estados Unidos. Então eu acho que a geração Z, ela não vai tanto à rua, ou não ia tanto à rua, diferente da minha geração, que é a Millennial, que participou do 2013, do impeachment da Dilma Rousseff. Mas ela agora vai exercitar o seu próprio protagonismo político. A gente está chegando na era em que a geração Z vai tomar decisões políticas e vai fazer política à sua maneira. Hoje ela faz política nas redes. Agora a gente talvez comece a ver política nas ruas. A gente começou, como você colocou, fazendo política em 2015, colocando o Millennial na rua. Isso foi claro. E, na verdade, o que aconteceu é que as ruas foram tomadas pelas gerações mais antigas. Então, hoje a gente vê, por exemplo, manifestações bolsonaristas em que a média de idade é, no mínimo, 56, 57 de média, né? Então, até um recorte interessante, porque a gente tá falando de média e seguindo até a distribuição normal, sei lá, 80% das pessoas que estavam nas manifestações deviam ter entre, sei lá, 45 a 70 anos, sabe? É um público muito envelhecido. As nossas fileiras, né, as pessoas que fazem parte do movimento, são majoritariamente parte da geração Z e da geração Millennial. Há uma mobilização maior e uma estruturação maior com essas pessoas do que a gente tinha no começo do movimento. Então o cenário é muito bom. Inclusive as pesquisas para prefeito do Kim Kataguiri, quando ele era pré-candidato pela União Brasil em começo de 2024, elas mostravam que o Kim ele ficava em primeiro ou segundo entre os mais jovens, ficava disputando com o Boulos. E algo similar aconteceu comigo numa pesquisa recente que saiu para a presidência da República pelo... Agora esqueci o nome do instituto, que saiu na Rede Record, o Real Time Big Data, para ser preciso. E nessa pesquisa eu ia melhor justamente com essas gerações mais novas. Então essa energia está viva aí. Abordando a questão do discurso. Porque o discurso liberal, que na fundação do movimento foi muito latente, hoje ele se diluiu em umas propostas que se distanciam um pouco. Como, por exemplo, o uso do fundo eleitoral e as propostas de industrialização do Nordeste. O que motivou a mudança nesse discurso e o que tinha de errado com o discurso antigo? Ótima pergunta. A experiência e o conhecimento adquirido nos tornaram melhores. Então, a crítica que a gente fazia nesses temas era uma crítica pueril. Bastante pueril. Um exemplo, a ideia de que basta chegar ao poder e diminuir o Estado, privatizar tudo, que a economia do Brasil vai andar. Veja, a gente pode ter alguns efeitos bastante positivos na redução do tamanho do Estado e do impacto do Estado sobre o bolso do cidadão. A gente está vendo um governo Lula com o Haddad querendo taxar todo mundo, a gente está vendo uma trajetória de colapso nas contas públicas para 2027, 2028. Então, nesse sentido, as premissas liberais fazem sentido, mas as simplificações não. Ainda mais depois de um governo Bolsonaro em que o Paulo Guedes prometeu muita coisa desse discurso e as pessoas não sentiram isso. Outra coisa foi o aprendizado que a gente teve conhecendo o Brasil, mais dentro da atividade política, entendendo, por exemplo, que o setor hoje que mais entrega divisas para o Brasil, que é o agro, ele é fruto, essencialmente, de decisões tomadas por gestões políticas anteriores. As frentes pioneiras de ocupação territorial pelo Brasil, tocadas pela ditadura militar, elas levaram aquela gauchada toda que foi colonizando o centro-oeste, foram até Rondônia, e esses caras criaram esse agro mecanizado super competitivo que salva as contas públicas do Brasil. Mas não apenas isso, a própria Embrapa, que é uma empresa pública, que eu jamais, se a gente chegar ao poder, privatizaria, acho que não há necessidade, a Embrapa ela criou as sementes, ela criou as técnicas que ajudaram essa agricultura a se tornar tão competitiva, plantar no cerrado, com um terreno ácido e tal. Nesse sentido, veja, tivemos iniciativa privada, tivemos empreendedorismo, tivemos um papel bacana do Estado. Mesma coisa por falar do IME, do ITA, da fundação da Embraer, dessa articulação entre forças armadas, tecnologia, educação, Estado e empreendedores. A gente passou a não ter medo dessas articulações. Naturalmente, a gente não pode deixar isso desembocar, como muitas vezes acontece também, campeões nacionais, aquelas políticas amalucadas que a gente viu em governos anteriores que não nos ajudaram em nada. Renan, o senhor já criticou o jogo político, aquele jogo político tradicional de acordos, de bastidores, troca de partidos, algumas vezes durante sua trajetória, e também o movimento já combateu isso. Como que você assegura que a comissão não vai repetir essas práticas? Imagino que seja um grande medo do apoiador e do jovem filiado ao partido. Essa é uma outra pergunta interessante, que ela se linka com as perguntas iniciais, que é a ideia de manutenção do espírito público que deu origem ao partido. Veja, o partido ele nasce com uma vocação majoritária. E essa vocação majoritária ela não é de boca, ela não é simbólica, porque é uma vocação majoritária já oriunda do próprio Movimento Brasil Livre. Veja, o Movimento Brasil Livre ele é minoritário no campo da direita, mas é aquele tipo de minoritário que não aceita a própria posição de minoritário. Ele é um minoritário peitudo. Então, o Bolsonaro é maior? Não concordo. A gente quer sempre se colocar como líder. A gente, eu uso sempre esse é um ditado popular caipira, né? Antes ser crista de galo do que rabo de cavalo. No sentido de que melhor ser chefe do seu pequeno reino do que puxar saco num reino enorme, né, do cavalão. Nós não somos rabo de cavalo. Inclusive as pessoas que saíram do MBL foram ser rabo do cavalo do Bolsonaro. Stobétega, Holliday e tantos outros. Eles foram lá puxar saco do Bolsonaro. Essa vocação majoritária, então, é uma vocação que foi transformada em cultura e o partido tem essa cultura. Nós vamos ter que sempre manter essa vocação de vamos liderar o processo, vamos apresentar alternativa, vamos fazer com que os outros nos copiem e não que a gente copie os outros. Isso é um exercício de resolução moral, criativa, força, liderança. E é difícil.
E é difícil, porque é isso se chocando a tentação que as pessoas têm pelo conforto, pelo acordo, pela acomodação. É quase como se tivesse que ficar enfrentando, vamos dizer, o espírito natural da política brasileira o tempo todo. E você tem que ficar andando com adrenalina para nunca deixar se acomodar, não ficar sonolento e cair nos braços do Ciro Nogueira. É difícil, mas não é impossível. Eu posso comentar que alguns projetos com vocação majoritária no Brasil nunca caíram nisso. O maior exemplo são os nossos adversários naturais, que é o PT. O PT sempre teve essa vocação majoritária, a ponto disso ser visto como um incômodo dentro da própria esquerda. Nós temos que ter essa vocação e nós temos essa vocação, nós nascemos para isso. E em relação à polarização, você mesmo acabou de mencionar a questão dos Estados Unidos, que um atentado desse, no dia de hoje, como que a população vai enxergar vocês? Porque imagino que estejam se posicionando como uma direita sem ser bolsonarista. Como captar esses votos? Porque a população é naturalmente polarizada. Essa polarização, ela apresenta, vamos dizer, características diferentes conforme a gente vê as gerações. Por exemplo, uma pessoa com mais de 65 anos, a polarização tem uma cara. A polarização tem a cara do período da ditadura militar, em que escolher lados é escolher entre a turma do MDB e depois PT, etc., ou a turma do Arena e a turma da ditadura em si. Essa galera, ela reproduz essa imaginação antiga agora, com a política que a gente vê, por exemplo, entre essas pessoas sem as ruas para defender o Bolsonaro fala em artigo 142, intervenção, toda aquela coisa, e a esquerda, democracia, democracia, democracia. No fundo, as pessoas mais velhas reproduzem a polarização nos termos deles. As pessoas mais novas não estão reproduzindo isso nestes termos. Então, elas vão falar sobre cultura woke ou não cultura woke, elas vão falar sobre CLT ou não utilizar CLT, elas vão falar sobre formas de combater o crime. A forma como isso se dá nas gerações mais novas é diferente. Então, ainda que exista essa polarização, ela vai soar muito confusa para as pessoas, porque conforme as gerações elas mudam, elas enxergam o adversário de maneira diferente, mesmo que seja menos diferente. Um cara, sei lá, de 20 anos vê um petista muito diferente de uma pessoa de 70 anos. Mesmo, em ambos os casos, sendo um petista, o observado, e o observador sendo um antipetista. Nesse sentido, nós somos muito mais fechados dentro de um corte geracional mais jovem, nós temos uma interpretação do que é essa polarização e de quem é o adversário. E nós nos sentimos muito livres em falar, por exemplo, que o bolsonarismo não é parte do nosso campo. O bolsonarismo é uma outra coisa, uma outra imaginação, outro tipo de gente. E muita gente, como coloca tudo no bolo só, de direita e esquerda, e não faz essa divisão geracional, acha que o nosso discurso é meio maluco. Então, acontece coisas engraçadas. Eu tô dando entrevistas agora, eu fui na Jovem Pan, e aí pessoas mais velhas vêm na entrevista, e elas falam, pô, eu tô gostando dele, mas ele tá falando que eu gosto de gente diferente. Essas pessoas acabam não entendendo. E é natural que não entendam. É apenas que nossa sensibilidade não é igual a delas. Algum momento elas vão se abrir para o nosso discurso. Eu acho que isso começou a acontecer. Mas nós não estamos preocupados agora em ceder a nossa sensibilidade para chegar em pessoas que eventualmente imaginem que direita é você simplesmente gostar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai acabar com o comunismo. Não é assim. E a gente está bem tranquilo com relação a isso.